Olá, boa noite. O Globo Repórter de hoje percorre uma região cheia de belezas naturais e carregada de histórias. A Chapada Diamantina, na Bahia. A água cristalina da Pratinha nos faz viajar no tempo. Esse lugar hoje é dos sonhos, graças à água que furou a rocha ao longo dos séculos. Montanhas rochosas gigantes, numa geografia de tirar o fôlego. E as transformações que vêm mudando a vida dos moradores desde o tempo dos diamantes. Surgiram novos desafios. O vinho representa uma nova oportunidade, uma nova fronteira, né? E é uma fronteira transformadora. Mudanças também na agricultura, com os produtores apostando no cultivo de novas frutas. Você já ouviu falar no Pantanal baiano? E o estilo de vida no mosteiro, que guarda a entrada da Chapada. Esse programa é uma coprodução com a TV Bahia. Chapada Diamantina, um lugar de transformação intensa. Cenário de megaterremotos, montanhas rochosas que já estiveram no fundo do mar, em um tempo em que a raça humana ainda não existia. A Cachoeira do Mosquito existe desde o tempo em que a rotação da Terra era mais rápida. Um dia tinha 4 horas, uma época de muitos vulcões ativos e temperaturas altas. Milhões de formas de vidas à frente, o garimpeiro a chamou de Cachoeira do Mosquito, porque aqui se encontravam diamantes do tamanho de um mosquito. No passado recente da Chapada, foi o homem que remexeu as montanhas na busca por diamantes. Não tem uma pedra daqui até Mucugê que o garimpeiro não revirou, mudou de lugar. Era um trabalho monumental de alteração da natureza. A Chapada Diamantina fica no interior da Bahia, a 400 quilômetros de Salvador, e abrange dezenas de municípios. A cidade mais visitada é Lençóis, onde vive Roy Funch. O biólogo americano chegou à Chapada nos anos 70, em busca de uma aventura tropical. Foi amor à primeira vista. Nos anos 80, foi criado o Parque Nacional da Chapada Diamantina, com centenas de trilhas, cachoeiras e montanhas exuberantes. A Serra do Sincorá é uma formação montanhosa da vasta cordilheira da Serra do Espinhaço, que atravessa Minas Gerais e a Bahia. É uma barreira natural para as nuvens e para os ventos que vêm do mar. Tudo isso é parte da Chapada Diamantina, santuário natural que abrange 3 biomas brasileiros: Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga. Quando Roy chegou nos anos 70, a Chapada era um lugar decadente. Por mais de um século, o povo tirou do solo o seu sustento. Depois dos diamantes, foi a vez da Pedra Negra, ou Diamante Negro. O maior diamante negro encontrado até agora na Terra foi o Carbonado do Sérgio, isso há quase 130 anos. Esse daqui é uma réplica que foi enviada pelo Museu de Gemologia de Paris em dezembro do ano passado. O original foi partido em vários pedaços que foram vendidos. O nome da pedra é uma referência ao garimpeiro que tirou a sorte grande, Sérgio, que não ficou rico, mas juntou um bom dinheiro. Pagou impostos ao dono da mina e ao governo e conseguiu viver durante um ano com o dinheiro do carbonado. A pedra tem origem desconhecida. É uma massa de diamantes, mas não tem brilho. Era usada para furar outras pedras. Tinha um bom valor comercial e ainda assim não trouxe riqueza para os garimpeiros que não eram os donos da terra. As terras foram doadas pelo governo aos coronéis, que ficavam com o lucro de todo o garimpo.
que a gente pegava muito diamante, mas aí quando chegava na casa do coronel, né? Aí pegava a lupa, ele ficava olhando aqui assim, ó, mirando o diamante. O diamante é bem feito, tem boa qualidade, mas tem um ponto de agulha no meio. Botava lá. Eu sei que no final da história os diamantes grossos não valiam nada. Como é que o senhor virou a chave? Saiu do garimpo para o turismo? Encontrei 4 homens perdidos aí na serra, em procura do caminho para Mucugê. Sabia chegar lá, eu sei. Mas e para me voltar de lá para cá? Eu corro o risco de onça me comer no meio do mato. Vocês pagam direitinho? Não, nós pagamos direitinho. Eu falei, tá, então a gente vai. Aí vim iluminando até cheguei aqui. Mas já cheguei com dinheiro. Roy também foi guia em Lençóis por acaso. Quando os primeiros turistas chegavam, no balcão, eles diziam, arranja um guia para a gente. E o rapaz falava, um guia. Você vai falar com o americano, ele gosta de andar na serra. Eu saía com os turistas, a meninada da cidade seguia a gente para ver o que é isso, o que está acontecendo. Aí eu explicava, no final o turista disse, ótimo, gostei, que lugar bonito, pô, bonito pra caramba, e toma dinheiro. E aí começou uma nova visão da serra, de preservação, de interesse na natureza, de guiar os turistas. Os visitantes começaram a chegar na década de 70 e o turismo foi crescendo devagar. Foram os próprios moradores que começaram os negócios. As pessoas que têm hotéis, que têm restaurantes, que têm negócio de turismo, ou nasceram aqui ou mudaram aqui para morar. Com o turismo ganhando impulso, Chiquinho e Dona Áurea, que na época eram casados, abriram um restaurante. E nós vamos botar o nome Restaurante dos Garimpeiros. Aí eu vou falar com a Áurea para ela fazer todo tipo de comida do tempo antigo para servir o turismo aqui. Fazer cortado de chique-chique. Os dois vivem em Igatu, um distrito de Andaraí que nasceu do garimpo e incorporou um turismo gastronômico e também místico. Para mim, não sei para os outros, o maior tesouro de Igatu hoje é o turismo. De dia eu vou para a serra, para a trilha. Aí quando é de noite eu vou para a luz. O que o Chiquinho quer dizer com um voo para a luz é o avistamento de objetos não identificados no céu de Igatu, que acabou atraindo turistas também. Ele disse já ter visto seres extraterrestres tantas vezes que até perdeu as contas. Aí eu já vi várias vezes, eu não tenho nem assim ideia da quantidade de vezes. Já viu de perto? Como é que foi? De pertinho assim, pertinho, igual eu estou olhando para você aí, eles olhando para mim, a mesma coisa. E o senhor não teve medo? Não, medo para quê, moço? Aí não tem medo, eles não fazem nada a ninguém, não. Acompanhamos Chiquinho na observação do céu, no alto da serra. E algumas luzes apareceram, o que para ele não foi nenhum espanto. De volta ao povoado, encontramos os moradores celebrando a segunda semana da Quaresma, com o chamado Terno das Almas, um ritual ancestral de oração por aqueles que já se foram deste mundo. A tradição termina com orações na frente da igreja de Igatu. E de passagem por este lugar místico, também provamos a feijoada de garimpeiro, feita pela Dona Áurea. Aqui ela prepara o chique-chique, uma espécie de cacto. Isso tudo já era um incremento para a comida aumentar mais, né? Que se tivesse muitos filhos, como é que ia? Tinha que ter muita comida, né? Bastante. A senhora mesmo teve 9 filhos, né? 9 filhos. Vocês pararam de encontrar pedras. Como é que foram esses tempos? Meninos, foram tempos difíceis, né? De maio até julho tinha a colheita era sempre viva, aí ganhava um dinheirinho, né? Foram muitas toneladas de sempre-vivas arrancadas dos campos. A flor segurou a economia local por 4 décadas antes de o turismo chegar.
A Lian é coordenadora do projeto de recuperação de uma espécie de sempre-viva que só floresce aqui na Chapada. Ela entrou para o mercado como a principal fonte de renda, exportada para os Estados Unidos, Japão, Europa. Um buquê de meio quilo chegava a custar de 300 a 800 dólares. E hoje ela encontra na linha de ameaça de extinção. E o projeto ele faz um trabalho muito bacana de preservar os campos nativos que ainda existem. Foi Ana Maria Juliette quem achou a sempre-viva em extinção. E o nome da planta é uma homenagem a ela, Comanthera mucugensis Juliette. A flor pode chegar a 60 anos sem perder a forma e a jovialidade. Uma espécie de juventude quase eterna, como a pesquisadora que a descobriu. Juliette está perto dos 80 anos e me deixa para trás na caminhada pela trilha. Peraí. Então aqui nós estamos numa das poucas áreas onde existe uma população natural da sempre-viva mucugensis. Então é uma área que deve ter mantida, cuidada, conservada. Vocês vejam que ela não vive sozinha, ela vive agregada com várias outras espécies que formam a vegetação de campo rupestre. Então, não adianta tirar ela daqui e botar em cultivo, porque ela não vai. Dá uma olhada quantas inflorescências cada indivíduo produz. Mais de 20, 30 inflorescências para cada planta. Então você pode deixar uns 5 escapos para produzir semente e coletar os outros. É sustentável, na minha maneira de ver. O sonho de Juliette é a preservação da sempre-viva, com espaço para colher, vender e deixar sementes no campo. Como botânica, Juliette é uma pessoa realizada. Viajou muito, descreveu plantas e conquistou respeito com o trabalho que faz. Quais as características de um bom pesquisador? É uma pergunta difícil essa, né? Porque o que é um bom pesquisador? Eu me pergunto isso. Primeiro, eu gosto de uma pessoa que tenha grande curiosidade. Porque quando você é curioso, você tenta responder às perguntas que você tem. Que ciência é isso? Uma pessoa que chega e acha que já sabe de tudo, não é curioso. A outra coisa tem que ter persistência. Não desistir no primeiro erro que deu. Errou. Começa de novo, errou, começa de novo. Persistência é uma coisa importante. Persistência é também uma característica dos novos empresários da Chapada. O Globo Repórter esteve nesta vinícola na Chapada em 2015. O vinho que ele está produzindo aqui ainda está em fase experimental. Só deve chegar ao mercado nos próximos anos. Nós viemos aqui há 10 anos, quando o vinho era uma promessa. Hoje já existe a vinícola e todo esse projeto aqui. O vinho era uma promessa. Hoje esse vinho já tem reconhecimento nacional e internacional, com premiações. O espaço da vinícola se integra com a paisagem da Chapada Diamantina, que tem a Serra do Sincorá como cenário dos vinhedos. O vinho representa uma nova oportunidade, uma nova fronteira, né? E é uma fronteira transformadora. É uma fronteira que distribui riqueza de uma maneira diferente do que o diamante distribuiu muito tempo atrás, mas o vinho gera riqueza no sentido de valorizar a terra, de valorizar a cidade. É um turismo que agrega mais valor porque respeita muito a cultura. A vinícola criou uma galeria de arte no subsolo, junto com os barris de vinho. As obras são de Marcos Zacariades, um artista baiano que trabalha com materiais que encontra, desde os que estão disponíveis na natureza até os que foram jogados no lixo. Uma cadeira de dentista que foi encontrada aqui em Andaraí e
um buquê com 600 dentes, que também foi coletado aqui, numa terra, já num território de extrativismo, onde se extraiu o diamante, a sempre-viva. Também foi extraído esses dentes, ou seja, houve um custo social também de todo esse trabalho. Zacariades tem sua própria galeria na cidade de Igatu. A céu aberto, ele expõe seus trabalhos e as memórias do lugar. A Chapada tem um diferencial que se reflete no sabor do vinho. O clima tem uma grande amplitude térmica. Pode variar 20 graus durante um mesmo dia, com dias quentes e noites frias. A imponente Serra do Sincorá também melhora a qualidade das uvas. Grande função que ela tem, ela acaba servindo como uma proteção natural, né, da umidade que vem, acaba vindo do litoral, então ela acaba segurando essa umidade toda. Então a gente consegue vinhos com frescor, vinhos com acidez presente, vinhos com taninos maduros, né? Então isso tudo é fruto do clima aqui da Chapada Diamantina, aqui da região de Mucugê. Um brinde à Chapada. Um brinde à Chapada. É a sincronicidade da Chapada. O clima, os novos agricultores, os artistas, a memória. O nosso americano Roy Funch conseguiu convencer políticos e donos de terra há 40 anos atrás de que a Chapada Diamantina merecia ser um parque nacional. Você é um dos responsáveis pela criação do Parque Nacional da Chapada, que é tesouro para os brasileiros e para o mundo todo. O que você diria sobre isso hoje, 40 anos depois? Acho que uma das primeiras coisas que tem que dizer é que eu nunca imaginava que ia chegar a 40 anos. Assim, se não projeto tanto no futuro. Eu não vou estar aqui, mas um dia acho que vai ser 400. E sendo amado pelas pessoas em volta, vai durar. Daqui a pouco, o projeto que mudou a paisagem com a preservação de orquídeas e as surpresas do Pantanal baiano. A gente volta já. Um Pantanal único na Bahia, o Pantanal dos Marimbus. Um tesouro para a comunidade quilombola de Remanso, que se beneficia com um turismo consciente. Delvan é um líder na comunidade e sabe da importância da natureza preservada. Para evitar a poluição no Pantanal, os barcos a motor são proibidos. E é assim que os homens do Quilombo levam os visitantes para conhecer essa maravilha. Marimbus é a nossa vida, né? Sem terra e sem água não existe quilombo, né? Além de nos gerar, né, a vida nos gera também o sustento. A água no Pantanal baiano às vezes brilha como estrelas no céu. Muita vida depende desse ecossistema. O Pantanal dos Marimbus é formado pela união de vários rios baianos. Alimenta insetos, répteis, peixes, mamíferos. As aves também participam desta farta cadeia alimentar. É um ciclo biológico que a gente observa aqui. Plantas e árvores que se alimentam das águas deste Pantanal que é único na Bahia. Uma região alagada e cheia de vida. Adriana Caribé é professora e escolheu a Escola Municipal de Remanso para lecionar. Como bióloga, ela se impressiona todos os dias com a riqueza natural do Pantanal. O que mais me seduz assim são as aves. Da fauna é o que você pode avistar com mais facilidade, não é? Porque aqui dificilmente você vai ver um mamífero, ou os répteis, ou anfíbios, eles estão sempre escondidos, né? Mas as aves, elas estão mais presentes. Se a gente ficar em silêncio, aí você vai ouvir. Ela usa a pedagogia griot, inspirada nos valores ancestrais dos alunos,
na própria identidade quilombola e nos ensinamentos da natureza. Assim criou o Jogo da Memória das Aves da região, que os alunos adoram. Eu consegui uma verba particular e fiz com umas imagens maravilhosas de uma artista amiga minha, Birgit Thumler, que ela fez à mão, né, as imagens das aves. Eu gosto do passarinho, sangue de boi. Beija-flor. Quem é que conhece o sofrer? Eu conheço. Sofrer. E sofrer. O ensino propõe esse diálogo. Então, o estudante, não é que ele não vá aprender o saber universal da área de ciências, mas ele parte do saber dele, ele parte de si para o conhecimento externo, né? Então, esse entendimento faz com que ele se valorize enquanto negro, enquanto quilombola e enquanto pessoa que vive aqui, né? Valorizar a beleza das orquídeas é o trabalho do casal Braulino e Tassiana. Eles deram continuidade ao que já fazia o General Piedade, um homem do Exército Brasileiro que era apaixonado pelas orquídeas da Chapada. Há 7 anos o Piedade partiu desse plano e a viúva decidiu e entendeu que a gente poderia ser os guardiões que ela procurava e esperava. E a gente pegou esse trabalho com muito mérito, até porque nós éramos vizinhos de terreno, sempre foi uma paixão minha ter um espaço aqui nesse vale, porque eu acredito que é um vale cheio de processos de cura, a gente pode falar isso, cura mesmo na área, pensando na saúde mental humana. Então a gente acabou assumindo e construindo essa lógica, pensando não só no orquidário, mas como um jardim botânico realmente. E dessas cerca de 1.600 espécies nativas, são muitas orquídeas, elas estão à venda? Como é que é? Não, de forma alguma. Todas as orquídeas nativas, elas estão aqui apenas como um ambiente para protegê-las. As pessoas podem vir visitá-las, porém elas permanecem no ambiente e não é possível nem a retirada de qualquer mudinha. Hoje, além de ser uma área de proteção das orquídeas, o espaço tem um restaurante e se propõe a despertar a criança que existe nos adultos. Tudo aqui é pensado para que o visitante tenha uma vivência muito além dos sentidos. Fugir do óbvio é a principal proposta do lugar. Aqui a gente consegue despertar a nossa criança interior, como num voo de balão. O balão fica atracado e sobe 20 metros. Braulino ainda estuda uma maneira de soltar o balão e vencer os ventos fortes que sopram nessa região. Mas o visual a 20 metros já é muito bonito. O projeto atraiu a atenção dos casais apaixonados. Quando nós começamos o processo do orquidário, Camila, um belo dia eu subi a montanha e percebi que tinha um quadro perfeito para você contemplar o Morro do Painácio, que é o maior símbolo da Chapada Diamantina. Ali nós entendemos que poderia fazer um platô e depois entendemos que poderia colocar tipo uma moldura. E aí, como nós somos uma família da área psi, né, psicólogos, neuropsicólogos, psiquiatras, a gente entendeu que precisava desenvolver a criança interior das pessoas e fez todo sentido colocar um balanço. Foi aqui, de frente para o Morro do Painácio, que Pedro e Melina se casaram há 6 meses. Tem uma chapada que não é visível. Ela pode chamar como quiser, espiritual, energética, que por mais que a gente possa ver pela TV, pela internet, e já é lindíssimo de se ver, mas quando você está aqui, existe uma coisa diferente que acontece no ar. E a gente teve esse feedback dos nossos convidados. Muita gente que não conhecia a Chapada chegou aqui e disse: eu queria casar de novo para casar na Chapada. A energia é diferente. E isso eu acho que a gente sentiu desde a primeira vez que a gente esteve aqui juntos. Então foi uma bênção, né? A Chapada abençoou a nossa relação.
Inicialmente alguns estranharam, né? Tipo, não, como vocês vão para tão longe, tantos desafios, tantas coisas que vocês vão enfrentar. Depois cada um pôde dar esse relato de que não, agora eu entendi o porquê. Como é que é estar de volta no lugar que abençoou a união de vocês com essa energia 6 meses depois? Eu diria que é, além de uma alegria muito grande, a certeza de que a gente fez escolhas certas, estava com pessoas certas e que a gente pôde reviver toda essa magia do dia, do casamento. E reviveram mesmo. Braulina e Tassiana prepararam uma surpresa bastante especial. Ah não, tá aqui, ó. Ah, é mentira isso, é mentira, eu não tô acreditando. Olha isso, meu amor. Aí vocês quebram a gente de um jeito, meu Deus do céu. Quanta foto, quanta coisa, quanto momento especial, e a gente aqui. Os mesmos doces de Jade. A decoração que a gente usou. Gente, chorar na frente do pessoal da Globo é um negócio, né? Pelo amor de Deus. Né? Obrigada por tudo, por vocês Obrigado. sempre serem tão incríveis. Tão perfeitos. Minha gente, um brinde ao amor. Energia da Chapada. Já já, as novas frutas da Chapada Diamantina, mirtilo, amora preta e os monges que ensinam os jovens a trabalhar a terra. A gente volta daqui a pouco. A Fazenda Pratinha, no coração da Chapada Diamantina, pertence à mesma família desde 1846. Já passou por várias gerações e, na década de 90, abriu as portas para os visitantes e revelou suas 2 cavernas, a Gruta Azul e a Gruta da Pratinha. A água cristalina da Pratinha nos faz viajar no tempo. Esse lugar hoje é dos sonhos, graças à água que furou a rocha ao longo dos séculos. Na parte interna da gruta, o fundo parece ser areia branca. Mas, na verdade, são microbúzios que, segundo os especialistas, comprovam que tudo isso aqui foi mar. É impressionante a quantidade de peixinhos dentro da Gruta da Pratinha. São pelo menos 32 espécies catalogadas aqui. E a maioria não passa desse tamanho. Aqui a gente precisa usar a nadadeira para que a gente não pise no fundo e não atrapalhe todos esses microbúzios, essas conchas. E é impressionante como é rica a vida aqui embaixo. As águas do Rio Pratinha são um convite ao mergulho no calor de 35 graus. E para quem gosta de aventura, a adrenalina é garantida. Mais conhecida pelas trilhas, grutas e cachoeiras, a Chapada agora chama atenção pela produção de frutas. Morangos, amoras pretas, framboesa e mirtilo, tudo plantado aqui. Seu Wilson foi quem começou. Ele começou com 50 plantas e sem condições nenhuma. E aí foi toda uma leva e toda uma história. Sem nem saber o gostinho da fruta? Não, sem saber. Eu plantei a amora sem ter visto uma fruta. Meu Deus, muito isso louco. É coragem. Assim, eu diria um pouco de coragem, um pouco de loucura, enfim. Acho que teve um pouquinho de tudo.
A ideia foi essa, e deu certo, enfim. Além dos benefícios à saúde, as frutas vermelhas fizeram muito bem ao negócio do seu Wilson. O solo virou riqueza e trouxe um novo sabor para a Chapada. Os caminhos são vários e às vezes difíceis, mas revelam muita gente desbravadora que tem o sonho de prosperar. Seu Wilson fez parte da geração que nos anos 80 migrou para o sudeste do país. Trabalhei de vendedor, trabalhei de motoboy, trabalhei de vigilante. Ele voltou no ano 2000. Filho de agricultores, não imaginava viver do fruto da terra onde nasceu. E você acha que o futuro da Chapada está na agricultura ou está no turismo? Eu acho que está na junção. E isso enriquece muito os dois segmentos, da agricultura e do turismo. Trabalhar a terra é também o caminho dos monges que vivem na cidade de Mundo Novo, uma das portas de entrada da Chapada Diamantina. Toda essa área onde fica o mosteiro era uma fazenda, isso há mais de 85 anos. Na época, propriedade de um coronel que dominava a região e, antes de morrer, deixou em testamento o desejo de que todas essas terras fossem doadas a uma instituição religiosa. Foi quando a abadia da Sagrada Ordem Cisterciense foi construída, hoje mais conhecida como Mosteiro de Jequitibá. Os monges da Ordem de Cister, fundada no século XI, seguem o que São Bento pregava. Vivem na humildade, na obediência e também no trabalho simples. O que rege o nosso dia, praticamente 100%, é a oração e o trabalho. Para nós, cisterciense, entra também a leitura. Então, nós vivemos assim, rezando, trabalhando e rezando e lendo, aprendendo, aprofundando. O canto gregoriano é uma das práticas diárias. A vida dentro do mosteiro é marcada pelo tempo e pelo silêncio. Aqui tem horário certinho para absolutamente tudo. As portas estão fechadas, os monges já enclausurados. São 7h30 da noite. E o único som que se ouve neste momento é o da natureza. É quando começa o silêncio noturno. Quando nós silenciamos, nós passamos a ouvir o nosso interior, nós passamos a ouvir, o que está dentro de nós. A hospedagem faz parte dos ensinamentos dos monges. Qual que é o perfil da pessoa que se hospeda aqui? São pessoas religiosas, são pessoas que buscam paz, são pessoas em processo de depressão? Qual que é o... É diverso. Tem pessoas que vêm, que são muito religiosas, outras já que vêm, mas que não participam, mas que querem estar aqui. Dilma é uma visitante assídua. Ajuda na horta, na cozinha, virou uma amiga dos monges. E acreditem, ela é espírita. E o que você sente quando você vem para cá? Essa situação que eu tenho, que eu sempre digo aos meus amigos, é que Deus mora aqui. Por quê? Pela paz, pelo silêncio, por você se desconectar. Né? Você está imersa, você está em outro mundo, onde os valores são outros. Então, sim, valorizar outras coisas. O silêncio hoje, gente, é algo caríssimo. A gente sabe muito bem disso, o silêncio, a paz. Moradores de Mundo Novo e cidades vizinhas também se beneficiam, não só desta paz, mas dos ensinamentos que recebem. A abadia criou uma escola agrícola para a população. Desde o início, aqui, esse mosteiro, ele se dedicou à educação, Ele percebeu, os monges que aqui vieram, da Áustria, perceberam que deveria contribuir com a educação das crianças, dos jovens, dos adolescentes. E foi sempre uma preocupação inicial. Hoje nós temos a Escola Técnica Família Agrícola Divina Pastora. Nós formamos todos os anos uma quantidade de jovens que são lançados no mercado, são técnicos em agropecuária. O que essa escola significa para a sua vida hoje? Aprendizado. Bastante aprendizado, família também. Porque, de certa forma,
Nós aqui somos uma família, a gente convive com realidade totalmente diferente, a gente vive na pedagogia da alternância, ou seja, que é 15 dias aqui, 15 em casa. Então, esses 15 dias que eu estou aqui, eu estou com pessoas diferentes, eu convivo com pessoas totalmente diferentes de mim e que, de certa forma, se tornaram minha família também. Para Jaiane, estudar nessa escola sempre foi um sonho. Apaixonada por animais, ela quer no futuro abrir um negócio, aqui mesmo na Chapada Diamantina. Se eu estou aqui é porque os meus pais já passaram por muita coisa, eles não tiveram as oportunidades que eu estou tendo hoje. Então tudo que eu faço é por mim e por eles. Eu sei que eles têm esse sentimento de gratidão também por poder estar fazendo por mim o que os pais deles não tiveram condições e também não tinham recursos para fazer por eles. Então é muito gratificante estar aqui hoje realizando um sonho que eu tive desde pequena. É muito bom. A Chapada começa um novo capítulo, o da realização de sonhos de seus moradores. São muitos desafios pela frente, mas uma certeza todo mundo tem. O diamante é a terra que se planta, as montanhas, as cachoeiras e as trilhas preservadas. O Globo Repórter termina aqui. Você fica agora com o programa Tributo. Um ótimo fim de semana para todos e até a próxima sexta.